Obrigado, Gabriel. Obrigado por mais esta oportunidade de aprendizado. Eu sempre fico feliz quando recai sobre mim a escolha, porque naturalmente a gente se esforça um pouco mais para tentar passar o melhor que a gente possa captar do estudo da noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre conosco. Boa noite a todos, a prima Fátima, a Cris, que chegaram aí depois. A gente estava até preocupado, nós estávamos preocupados porque só era homem, sabe, Cris e Fátima. Mas aí vocês entraram, melhorou aqui o clima. Bom, hoje a gente inicia o capítulo 8, o 8º capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, né? Nós vimos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa eu faço logo uma reflexão, que eu comecei o estudo no grupo em abril, exatamente no capítulo 7, né? E para mim, as bem-aventuranças é uma das mais belas passagens dos ensinamentos do Cristo conosco, né? Nela, né, o Sermão da Montanha, são descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus, que está em nosso próprio espírito, né? E ele é construído em nós mesmos, no nosso interior, no nosso íntimo, quando aceitamos e praticamos as leis de Deus e o seu reinado. Então, esse Sermão das Montanhas não é à toa que Kardec coloca praticamente, eu acho que são 5 capítulos que tratam exatamente, não de todos, mas dos principais, né, das principais bem-aventuranças. E aí eu fui procurar, pesquisar o que significa ter puro coração, né? E eu achei esse conceito bacana e significa que cada vez menos a pessoa será atraída pelos prazeres imediatos. Para alcançar a pureza, devemos sempre prestar atenção na motivação de nossos atos, né? Então, essa reflexão muito importante para quando a gente tiver, a gente está sempre caindo, né, na questão dessas tentações, e normalmente elas vêm por indução, né? A gente já sabe, lá na frente a gente vai ver um pouco sobre a questão do pensamento, e a gente já tratou tão bem desse tema aqui. Eu gostaria, se vocês me permitem, e já permitindo, iniciar com essa leitura que eu achei muito interessante, nas minhas pesquisas, do livro Luz e Vida, de Emmanuel, quando ele trata, o capítulo 6, quando ele diz, quando a compreensão estiver conosco, ou quando a pureza estiver conosco, né? Eu vou fazer uma leitura breve aqui, para depois a gente iniciar o tema da noite. Quando a compreensão estiver em nossos olhos, né, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a dificuldade respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a injúria e a maldade dela, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza se nos alinhar no próprio verbo, o falso julgamento surgirá junto de nós por enfermidade lamentável de quem nos procura, vinculando-lhe o veneno. E saberemos fazer o silêncio bendito com que se possa, tanto quanto possível, impedir a extensão do mal. Quando a pureza se nos associar ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da fé para a justa resistência. Quando a compreensão, quando a pureza clarear-nos o sentimento, a rigidez espiritual, jamais encontrará guarida em nós outros, porque o calor da benevolência irradiar-se-nos-á do Espírito em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos companheiros que ainda se confiam à ignorância. Quando
a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para as tarefas do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os limpos de coração, né, os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a ignorância inflama na terra para tormento da vida. Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ou acho que sim, né? Francisco Cândido Xavier. Bom, só para a gente, esse tema que na minha modesta visão, um dos mais difíceis, né, de serem atingidos, de serem conquistados, né, que é essa pureza em nossos corações. Mas nós estamos no caminho, perseveremos, chegaremos lá. Eu vou iniciar a leitura dos temas, dos itens de hoje, que nós iremos estudar, fazendo umas reflexões e agregando aí umas leituras adicionais que eu pesquisei, que achei interessante trazer para a gente refletir. Então, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? O reino de Deus. Bem-aventurados, o item 1, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8, né? Como a gente percebe nessa leitura que eu fiz de Emmanuel, a gente sabe que quando a gente está com esse nosso coração limpo, a gente enxerga assim Deus, né? A gente vê e sente a presença dele em nossas vidas. Item 2, apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que elas as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavra áspera os que os apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, difícil a gente sentir Jesus zangado, né, gente? Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa passagem está em Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 16. E aí Kardec começa a nos clarear essa passagem do Cristo da seguinte maneira. No item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E aí já é uma continuação, né, dos bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados pobres de espírito. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, diz Kardec, né? Considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para as que se assemelham a elas. E nós aí que pais e mães sabemos do que é pureza na criança, né?
e eu acho que foi Marcos, que ele já até comentou com a gente aqui, numa apresentação que ele fez, essa de cada momento, o Deus é tão perfeito que para cada momento em nossas vidas, né, é um avanço, né? Quando estamos na adolescência, a gente começa a se achar o dono do mundo, né? Quando passamos dos 30 anos, normalmente, né, quem não tinha ainda buscado a espiritualidade começa a se aproximar dela, e aí a gente vai envelhecendo. Depois dos 50, né, Marcos? A gente começa a ter uma maneira diferente de enxergar as coisas. Depois dos 60, aí só seu Inácio aí que pode nos colocar do que é que a gente começa a sentir. Então, cada momento da vida, e esse momento de infância realmente é um momento de extrema doçura, de um amor verdadeiro que a gente sente, né? A criança, ela não é falsa. Se ela gosta de você, ela gosta. Se ela não gosta, ela também, através de gestos, ela exemplifica que não está gostando, né? E Jesus quis exatamente fazer essa comparação. Assim eu entendi. No item 4, considerando que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim deveria ser para cativar sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhes o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado, né? E aí a gente coloca a sabedoria divina, né? E a gente já aprendemos, já lemos, já relemos sobre isso, de que nosso esquecimento, né? E aos poucos é que nós vamos tomando ciência de quem fomos no passado, assim, ciência que eu digo no sentido da intuição de algumas coisas, né? E, obviamente, a criança, se ela fosse já apresentada como alguém, por exemplo, que a gente sabe que no Espiritismo tem muito isso, né? Que a gente escolhe as nossas famílias, né? Normalmente somos filhos, pais daqueles que nós tivemos no passado algum tipo de atrito e algum débito a ser resgatado. E ele fala exatamente, Kardec, aqui, se a gente não tivesse, se assim fosse, se a gente já descobrisse desde criança os nossos defeitos passados, nossas imperfeições, como que a mãe daria com essa situação? Bom, ele continua: é necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele. Renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, aquilo que eu comentei há pouco. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo
progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. O texto, né, que Kardec discorre, ele já nos deixa bem claro sobre o que Cristo quis dizer, como deixai vir minhas criancinhas, né, dessa pureza que nós deveremos ter e adquirir para enxergar Deus, para ver Deus e para construir o próprio reino em nós. Eu trouxe, e aí também eu trouxe aqui algumas leituras, 2 textos interessantes que eu achei sobre criança, a infância, e eu vou passar aqui para vocês. A gente sabe em algumas culturas, né, a criança até 7 anos, por exemplo, na cultura japonesa, no Oriente principalmente, a criança, ela até 7 anos, ela simplesmente vive, né? Na cultura ocidental, a gente, qualquer ato da criança, a gente reprime, tem uma série de coisas divergentes sobre essa cultura oriental, sobre a cultura nossa ocidental com relação à criação das crianças, né? A cuidar delas. Eu vi também aquele Vilas Boas, né? É uma coisa que eu acho muito interessante. Os índios, ele ficava impressionado que a mãe, uma índia fazendo as panelas de barro, o filho dela ia e desmanchava, a criança bem pequena ainda ia e desmanchava, e a índia não dava nenhuma reação, e aos poucos a criança ia deixando a mãe fazer aquilo, e depois ele entendeu, numa conversa que teve com a mãe, exatamente disso, dessa construção que se deve ter, e esse cuidado que se deve ter com a infância, né? Especialmente até os 7 anos. Esse é só um comentário para a gente refletir. Bom, também essa psicografia por Emmanuel, né, mas a psicografia de Valdo Vieira, e do livro Ideal Espírita, é o capítulo 30, Sejamos Simples, né? E aí vocês também vão me permitir fazer essa leitura. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 16. Só um minutinho, por favor. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias de porvindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais para a angelitude. Hoje, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam dos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando
a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. E aí me faz lembrar, né, a psicologia, a psiquiatria, mais essa que Deus nos permitiu conhecer, esse conhecimento da psique, né, quantos de nós não tem a vontade de retornarmos a ser crianças, né? E tem vários livros que falam, Joana de Ângelo, inclusive, fala bastante sobre isso, de resgatarmos a criança, né, pura, feliz, que existe em cada um de nós, né? Apesar das nossas idades, dentro de nós, de cada um, mora uma criança que já foi uma criança e um espírito que já foi infantil também nesse sentido. Também eu trouxe aqui outra passagem, que é do livro Essas Outras Crianças, livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, por Chico Xavier. E eu achei interessante trazer, porque a gente só falando dessa da questão da nossa infância, e aí ele nos traz essas outras crianças, né? Eu achei muito interessante, bacana a gente trazer aqui para reflexão. E aí ele começa: quando abraças teu filho no conforto doméstico, fica essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe-se de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa, diz teu filho, se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando a afeição de joia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrados do teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cabículo das prisões. A face da ignorância que lhe cega e a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distinto, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, mimadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sintonizados do lado do lodo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quando possa. Quem serve ao amor de Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Eu trouxe essa reflexão porque para mim fica claro de que nós temos a nossa parte cristã de fazer com que as nossas crianças, especialmente essas desassistidas, né, a gente olhe com esse olhar cristão de ajudá-las a progredirem, né, e só farão se tiver a nossa mão e o nosso coração e o nosso carinho a abraçá-las, né? Como diz aqui no texto, caso contrário, serão futuros prisioneiros, né? Da vida, das cadeias e tudo mais. Bom, vamos passar aqui para o próximo item, que eu já estou me alongando aqui, para deixar vocês aí na reflexão também. Só um minutinho, por favor.
pecado por pensamento, né? Adultério. E aí, a gente tem um tema que eu, dentro da doutrina, eu tenho um verdadeiro curiosidade e trato com muito carinho, estudo sempre com muito carinho a questão dos pensamentos, né? Só para a gente não... O livro dos Espíritos, né? Tem dois, passam lá, a gente já conversou sobre isso aqui nos nossos estudos. Da questão 456 a 458, no livro dos Espíritos, ele trata da penetração dos Espíritos em nossos pensamentos, né? Nas questões 459 a 472, fala sobre a influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, a gente verá lá na frente com o Marquinho, mas quem tiver essa curiosidade, a gente sabe que os pensamentos, eles nos dominam, né? E do pensamento vem o sentimento, e do sentimento vem a ação, né? Dependendo como ele se desenvolva, a gente pode cair em sendas, em caminhos que a gente não sabe se terão saída. Pecado por adultério, ou por pensamento adultério. Quinto, ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5, capítulo 5, versículo 27 a 28. E aí no item 6, também autoexplicativo, de Kardec, começa dizendo: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que ele é própria. Normalmente a gente vincula a questão do adultério à questão da traição, da questão da sexualidade, né? Mas ele trata esse assunto, segundo o Kardec nos traz aqui, de forma abrangente, né? Adultério, adulteração, né? Então, qualquer ato que nós adulteramos é tido nesse sentido como adultério. Mas num sentido mais geral. Bom, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Quantas vezes, isso aí eu falo às vezes de mim, já evitou, hoje não, né, de falar sobre o Cristo, achando que aquilo, para aquele a quem a gente está falando, vai nos censurar, né? Não sabia eu o mal que eu estava fazendo a mim mesmo. Continuando, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E aí tem até uma nota interessante, essa nota, que ela foi feita, está na página 375, está com 13 aqui, que fala exatamente de uma observação que teve que ser feita na Bahia com relação a essas palavras de Kardec. Não sei se vocês têm essa curiosidade depois de verem isso. Bom, item 7. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito. Quantas vezes a gente pensa alguma coisa, mas como não agiu, acha que fazer como diz no Nordeste, morreu Maria Preá, né? E, na verdade, o mau pensamento, ele vai nos ficar perturbando, né? Até que, se a gente deixar se alimentar por ele, até ele virar um ato, uma ação. E aí, continuando, há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, na imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia.
é indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá caso se apresente a ocasião de satisfazer a um mau desejo. E quantas vezes eu, pelo menos, já caí nisso, viu, gente? Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, moral, tem muito a ver com isso da nossa reforma íntima. Eu, particularmente, especialmente, se falando nas delícias dos prazeres sexuais, né? Que a gente vê, eu particularmente senti na pele, esses tormentos que isso tudo nos traz. Mas graças a Deus eu me transformei. Eu já falei isso aqui, não vou repetir.